Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos estar vendo aí o que aconteceu hoje, quais foram as movimentações, o que deu, o que não deu para fazer, visto que esse mercado hoje foi meio complicado no índice, eu estava dando uma olhada, né? Mas, bora fazer o nosso estudo, que é o que importa. Não sem antes, claro, pedir para vocês, deixa aquele like, galera, isso ajuda demais o canal e é isso que faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais e mais pessoas. É isso que vai fazer esse vídeo atingir mais pessoas. Assim como você chegou aqui, outros podem estar chegando graças ao seu like. É assim que funciona, é assim que eu peço para vocês sempre estarem colaborando, beleza? Do mais, a gente tem aí todos os recadinhos. Hoje eu vou dar um resumão. Mesa proprietária, o treinamento, a promoção do treinamento de setembro de aniversário, tudo que você precisa tá aí na descrição aqui embaixo, as promoções das mesas, né? O link para o nosso grupo do Telegram, onde a gente tem ali o nosso grupo que todos os dias a gente está falando sobre tudo que acontece, sobre mesa, tem a parte de estudo diário, né? Onde todo dia eu coloco um resumo, mais ou menos, um resumo bem detalhado de como o mercado pode se comportar. A parte de cupons, né? Tudo que vocês querem saber e precisam saber de mesas está aqui. Inclusive, continua a promoção da TickTick Trader de conta Direct Found sem regra de consistência. Ela não tem nenhuma regra de consistência. A única regra que ela tem é a regra de pontuação. E você precisa fazer 0,5% ao dia para contar um ponto. E a partir do momento que você soma 10 pontos, você já pode solicitar o saque. E o legal é que é o seguinte, eu tomei um stop de $100 hoje. Amanhã eu fiz $250, um ponto. No dia seguinte eu tomei mais um stop de $100. No outro dia eu fiz mais 250 pontos, outro ponto. Quando você toma stop, você não perde ponto. Então você não tem margem mínima, você não tem colchão, você não tem nada. Você só precisa fazer 10 vezes $250, mesmo que você tenha stops no meio do caminho, você não tem meta. E aí você vai poder solicitar seu saque. Então ela é bem objetiva essa conta para quem está querendo aí ir buscar uma mesa proprietária barata sem exame. Essa é a grande alternativa que você pode operar por TradingView, você pode operar pelo Project X, você pode operar pelo Ninja. E é uma mesa que está aí há 9 anos, né? Tá desde 9 anos não, desde 2004 ela está no mercado. 11 anos de mercado ela tem, tá? Então não é uma mesa nova, é uma mesa muito séria. Eu tenho certeza que vai ser bem legal aí para vocês, tá? Bora falar então direto do gráfico. Vocês estão vendo aqui, ó, que o índice nem fechou ainda. Ainda falta 2 minutos, mas essa ladainha aqui eu não vou ficar esperando, porque a gente tem mais o que fazer do que ficar acompanhando esse fechamento desse troço aqui. Mas a gente sempre faz o estudo porque tem a galera que opera, a galera que hoje foi dia do ligar o moedor modo on no índice, né? Desde a abertura e vai para cima e vai para baixo e ativou o modo serrote para dar aquela zerada em todo mundo, né? Para acabar. Inclusive, ele fez esse spinning top aqui, ó, do gráfico de 15 minutos e vocês percebam que ele passou praticamente o dia todo dentro do range de 15 minutos, né? Tudo bem que foram 800 pontos, deu para pegar aí quem opera time frame pequeno aqui nas rejeições de topo, tal, deu para fazer alguma coisa, né? Eu estava dando uma olhada no time frame menor, mas não foi nada fácil hoje essa operação aí com o mini índice, tá? O que a gente tem aqui agora, ó, a gente tem esse canalzinho subindo, é meio desse outro aqui. Vocês precisam estar atentos porque o preço ainda está fazendo movimentos de alta, tá? Inclusive, ele veio aqui, quebrou e fez uma quebra de estrutura, né? Renovou máxima, bateu outra máxima histórica aqui no 146 mil, ou seja, tá bonito de ver o índice para cima, tá? Então, o que vocês precisam ter atenção agora aqui, ó? Essa parte aqui de baixo é a região que a gente está de olho
né? Caso ele rejeite lá em cima, seria o nosso próximo ponto de parada. Antes, eu tenho esse Fair Value Gap aqui, o famoso gap de abertura, né? Eu tenho esse movimento aqui. Então, no movimento de volta, como esse aqui ele gerou essa última onda, caso ele perca isso aqui, a gente pode estar buscando uma retração, uma correção até esses níveis aqui de baixo, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Para dar continuidade nessa alta, precisa amanhã perder essa máxima, aí a gente tem um reteste e uma subida, porque vocês percebam que aqui eu não tenho Fair Value Gap, eu não tenho nada, e assim, ficar caçando essas coisas em time frame pequeno é pedir para tomar topo, porque na estrutura macro o preço está fazendo topos e fundos. Então, se ele na estrutura macro, né? Macro, digamos aqui, o 15 minutos, está fazendo topos e fundos, então você não tem motivo nenhum para ficar querendo fuçar, descobrir região aqui para entrar vendido. Deixa para entrar vendido se ele perder aqui. Ele perde aqui, aí sim você pode dar uma continuidade na venda, tá? Então, esse é o ponto de referência que vocês têm. Por que que eu falo esse é o ponto de referência? Porque aqui, ó, esse cara aqui, ele varreu a liquidez aqui nesse Fair Value Gap. E depois nós tivemos um fechamento acima do último topo. Então isso aqui para mim seria uma continuidade de alta, tá? Só que agora tem que tomar cuidado com a abertura de amanhã. Se você vai entrar, arriscar, operar comprado, uma coisa você tem que estar muito claro. A abertura do pregão, se ele abrir aqui dentro dessa região, o teu stop está aqui atrás, o teu alvo é aqui, ó, 2 para 1, tem alvo para pagar, tá? Então esse é o movimento. Agora, se ele baixar daqui, aí a questão vira e você tem os pontos de baixo como alvo, né? Visto essa movimentação que ele tem feito. Falo aqui porque assim, ó, ele fez um fundo, topinho fundo, quebrou a estrutura, voltou, deu compra, né? E agora ele segurou aqui dentro desse range do 15 minutos. Então, essa aqui é o range do 15 do momento. Então, se você quiser operar comprado, procurar uma operação comprada, é dentro desse range aqui, ó. É você traçar uma FIBO aqui, botar num minuto, tá vendo que o preço chegou ali exatamente no 61, olhar aqui dentro do time frame pequeno, tentar uma oportunidade de compra aqui para subir com esse movimento, aí tentar buscar a máxima histórica ou o 2 para 1, que é o que a gente sempre está aí orientando a galera a buscar e fazer essas negociações. Beleza? Então, índice é isso aí que a gente tem. Caso ele perca essa região aqui, né? Aqui a gente tem o MSS, Market Shift Structure. Ele perdendo aqui, você tem aí sim você pode ter uma correção até os níveis. Nada. Bora falar do dólar. Ó. O dólar foi um dia travadaço hoje, né? Nós tivemos aí, ele abriu dando. Ontem eu tinha falado sobre essa movimentação aqui. Ele simplesmente ele abriu fazendo aquilo que eu tinha comentado sobre a continuidade. Ó. Ele abriu perdendo fundo, fechar o gap e deu a venda na continuidade. O dólar foi teoricamente, em cima daquilo que eu falei ontem, foi mais tranquilo do que o índice, porque ele fez um desenho claro de perda de fundo, ó. Ele veio, fez, aí varreu a liquidez aqui nessa região e deu a venda, né? Então, como eu tinha falado, para buscar esse alvo aqui dos 5,30, dos 5,85, e aqui nesse meio aqui a gente tem os 50% da nossa região aqui, tá bem aqui embaixo. Então, vocês precisam ter atenção nisso. O dólar agora tá virado para baixo, né? O que a gente tem aqui agora? Esse ponto de referência como sendo ponto que precisa ser rompido, né? Ele teria que, primeiramente, fazer uma varredura de liquidez, quebrar a estrutura e perder essa região aqui. Para aí sim a gente ter ou é uma busca nessas regiões aqui de cima como alvo os 5,37 lá.
tá? Ele fazendo a varredura aqui no fundo e perdendo a estrutura aqui, já validaria uma compra, ok? Para a gente falar em venda, ele tem que respeitar essa região aqui, abrir, varrer essa zona aqui, rejeitar, e aí ele dá continuidade na queda, tendo pegar aí mais uma oportunidade de continuidade desse movimento. Tomem cuidado, turma, porque assim, ó, a maioria tá sempre, a maioria tá sempre tentando caçar fundo e caçar topo para operar a reversão, tá? E tá faltando essa paciência que eu falo para vocês. Vocês não podem ficar reféns do gráfico aonde porque tá aqui numa região de fundo, eu vou sair comprando qualquer martelinho que ele faça, você vai comprar. Não, a estrutura do preço ela precisa reverter. Se vocês olham aqui, ó, nós estamos num gráfico de 15 minutos, né? Se a gente analisa aqui, ó, ele tentou subir, foi engolfado, deu a compra, a venda aqui, inclusive, com confirmação, né, ó, de perda de estrutura, Fair Value Gap, e deu a venda. Deixou um outro Fair Value Gap aqui na região do fundo, e depois ele não conseguiu passar dessa região. Então, como que vocês analisam isso? Primeira coisa que eu falo para os alunos, eu falo para o pessoal na sala lá. Sempre quando a gente tem um gráfico que ele marca, faz um Fair Value Gap, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar esse Fair Value Gap. Por quê? Eu olhando esse Fair Value Gap, o que eu vou esperar? Por uma reação aqui dentro dele. Se o preço chega aqui, deixa pavio, volta e não consegue passar, aí eu tenho uma entrada com stop atrás e o alvo aqui embaixo. Paga meu 2 para 1, ponto final, tá tudo certo. Estopou, beleza, espero o gráfico virar e parte para outra. É assim que a gente opera, é assim que o Smart Money funciona. Você não pode ter medo de clicar. Você tem que saber que a longo prazo, você operando, arriscando uma vez para ganhar duas, você tendo o teu limite de stop, você vai ser lucrativo, com certeza, no longo prazo. Essa é a matemática do trade, tá? Então vamos lá, eu tenho essa regiãozinha aqui no 15, depois eu vou ficar atento a esse ponto aqui, tá? Porque se esse preço perder essa região aqui, ó, ele segurar aqui, passar desse Fair Value Gap, que às vezes ele pode deixar um candle de força e tal, deixa um gap na subida, você pode ter uma compra até aqui, essa região, tá? E sim, você tem uma compra, mas enquanto o preço estiver trabalhando abaixo da região desse gap, nada feito. Você não tem como ficar adivinhando compra, porque você pode tomar na cabeça, muito bem tomado, e esse aí é o sinal, né, do Smart Money. Você operar sempre a favor da tendência. Beleza? Bora falar do Nasdaq. Hoje, Nasdaq, rolagem de contrato, né? Hoje, primeiro dia do contrato novo de dezembro. O preço simplesmente abriu, seguiu embora para novas máximas históricas, né? O contrato de ontem estava bem mais baixo. Hoje ele já abriu num nível de preços acima. Para isso eu estou usando o ajuste, ó, porque se a gente não usa o ajuste aqui, onde ele fechou no 300 e abriu no 525, lá no Nasdaq fica muito complicado você analisar o preço dessa forma, tá? Então, a gente usa o ajuste. Nós hoje tivemos operações de venda aqui na sala, tá? A gente estava assim com um viés altista do time frame maior, porém o preço esticado e no gráfico de 5 minutos, né, ou até nos gráficos menores, ele deu oportunidades para nós, né? A venda e as vendas que ocorreram, nós tivemos depois da abertura do mercado à vista. Ele perdeu essa região de fundo aqui, ele deu aqui a oportunidade, né? Foi até o 500, abaixo do 500.
Ele bateu acho que 599, 499. Inclusive aqui, a nossa estratégia automatizada teve uma venda aqui no 577, que é o 499. Ela tinha alvo no 498,25. Chegou aqui quando ele segurou e voltou. Eu acabei desligando porque um ponto para mim é alvo, tá? E aí eu encerrei, porque se não tivesse encerrado, ele teria terminado o dia aqui no meio do caminho, então deu na mesma, não influenciou em nada. Vamos olhar o 4 horas aqui que eu quero mostrar o que a gente tem aqui agora. Como eu falei hoje, inclusive, para os alunos. Pega só, dá uma preguiça, galera. Aqui, ó, eu tenho o Fair Value Gap do 4 horas. Inclusive, é o inverso ao Fair Value Gap, tá? Então, aqui eu tenho uma região muito forte, onde o preço tende a segurar. Visto isso, o que a gente aguarda para esse movimento do 4 horas? Ele já deu uma mitigada dentro desse FVG. A tendência é que esse gráfico venha agora retestar as próximas regiões de liquidez, certo? Porque aqui nós temos esse order block do 4 horas. Então, assim, o preço subiu, eu tenho uma base, então ele tende a vir buscar essa região de order block. Só que cuidado para não sair vendendo sem você ter uma estrutura. Eu falo sempre para a galera, eu não gosto de operar essas zonas da noite e da madrugada. Eu prefiro esperar para ver como que acontece essa movimentação de Londres e da China, porque é ela que nos dá o movimento do mercado, tá? Então, assim, ontem foi muito claro isso. Teve aqui, ó, nós tivemos, só marcar aqui, ó. Aqui nós tivemos a abertura, depois aqui 19, 20 horas até a 0 hora, ó. Das 20 à meia-noite, China, né? Aqui, máxima e mínima da China. Depois das 2 da manhã, que aí nós tivemos Londres. Então aqui foi das 3 às 7. Nós tivemos Londres, né? Então o que aconteceu? Conforme a gente sempre fala para a turma. Londres manipulou a Ásia, voltou, veio buscar a mínima da China. Então, Londres manipula para depois de Nova York distribuir. Como a gente estava numa região de topo, a expectativa era de fato que a gente viesse buscar essas mínimas aí de baixo. Tá? Então, esse foi o nosso cenário para hoje. Dentro de 1 hora, a gente tem o que? Para vocês, eu tenho aqui eu tenho esse order block do 60, a região de bloco de ordens do 60, que seria o alvo plausível deste movimento. Aquele Fair Value Gap do 4 horas, ele basicamente está junto com esse de 60, e aqui nós temos o inversal, né? Então você temos o inversal Fair Value Gap, isso aqui já demonstra força vendedora nessa barreira aqui para uma possível continuidade. Ponto de atenção, prévia máxima da semana anterior, né? E esse gap que a gente tem aqui no meio. Então aqui você pode ter um ponto de retração, onde o preço pode dar uma retraída aqui, e depois continuar abaixo. Esse é o cenário que a gente entende aí como o Nasdaq ser um pontos aí para a gente estar buscando essas operações. Tá? Essa região aqui é a região compradora de fato, é a região de liquidez. Então a minha expectativa é que o preço venha buscar isso aí durante essa semana. Cuidado, amanhã tem FONC, amanhã 3:30 da tarde tem entrevista coletiva do Fed, né? O Powell vai falar,
muita expectativa em cima da taxa do corte da taxa de juros, né? Tá todo mundo no aguardo. E se vier de fato esse corte na taxa de juros, a gente pode ter um aquecimento da economia aí e ter resultados aí que possam ajudar na volatilidade do Nasdaq. Então, muita atenção ao calendário de amanhã para vocês não operarem no horário que não deve ou serem pegos de surpresa, porque amanhã é um dia muito importante. Beleza? Então, galerinha, era isso. Espero que vocês gostem desse estudo. Tenham todos aí um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Um grande abraço.